professor entrar. Professor Jorge, beleza. Fala, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Vinícius? Tudo bom? Joia. Só esperar um pouquinho para o pessoal entrar, professor, a gente já inicia. Tá ótimo, tá tranquilo. Tá joia? Tá dando para me ouvir bem? Tá te Tá. ouvindo e falando muito bem. Ah, então legal, não vou botar o fone então. Não. Tá joia. Bom, acho que a gente já pode iniciar, né, professor? Vamos lá. Bom, para começar então, dispensa comentário o senhor, mas fala um pouquinho para a gente da sua carreira, de como o Jorge se tornou treinador de goleiros. Assim, eu fui atleta, né? Joguei, tive a oportunidade de jogar. E aí resolvi parar em 2002. Na época eu estava com 30 anos. E aí resolvi parar. Eu jogando eu tive problema também de lesão no cruzado, né? Eu tive 3 lesões no joelho. E aí isso aí acabou né, me prejudicando e eu resolvi parar, encerrar a carreira em 2002. Comecei como treinador de goleiro no ano seguinte, em 2003. Passei pelo Olaria, no Rio de Janeiro, né? Passei pelo Olaria, trabalhei em 2003, 2004 no Olaria. Depois fui para o CFZ do Rio. Trabalhei em todas as categorias de base, do sub-13 até o sub-20. Fiquei no CFZ até o início de 2007, até maio de 2007. Recebi um convite do Flamengo, fui para o Flamengo. No Flamengo trabalhei sub-15, sub-17, sub-20. Fiquei no Flamengo até 2010. Saí em 2010, saí em 2011, né? Início de 2011, fui para a Arábia Saudita. Trabalhei no Al-Shabaab e durante 5 meses. Depois trabalhei na seleção da Arábia por 1 ano e 2 meses. Retornei ao Brasil. Trabalhei no Avaí em 2012, a Série B de 2012. Trabalhei no São Cristóvão em 2013 e fui para o Botafogo em 2014. Cheguei no Botafogo em 2014. Em 2015 assumi o profissional do Botafogo. Final de 2016 chegou o Flávio Tênis, fiquei trabalhando junto com o Flávio Tênis no Botafogo e saí do Botafogo em final de junho do ano passado, início de julho. Vim para o Atlético Mineiro, recebi um convite do Atlético e aí vim aqui para o Atlético para ser o treinador de goleiro da categoria, na época da categoria sub-20 e coordenar toda a preparação de goleiros da base, né? Aí no final do ano eu fui promovido à equipe sub-23, que é a equipe de transição, e continuo coordenando toda a preparação de goleiro. Então aí já são 17 anos aí já na caminhada como treinador de goleiro. Perfeito. Até dando um gancho nisso aí de categoria de base, já vou para o nosso primeiro tópico aí. Como que o senhor enxerga a formação do goleiro atual? Você acha que melhorou, que nós tivemos um avanço, ou que nós ainda estamos devendo nas categorias de base? Não, eu acho que melhorou bastante. Tem uma evolução muito boa, né? Assim, porque hoje em dia a maioria dos clubes, né? Os clubes grandes, praticamente todos, e até os clubes de menor investimento, hoje em dia você tem um preparador de goleiro, um treinador de goleiro trabalhando, né, especificamente, com os goleiros. E isso eu acho que foi um facilitador para que tenha evoluído bastante o nível dos nossos goleiros. Eu acho que a gente não deve nada a ninguém, a gente está evoluindo cada vez mais. Eu acho que a evolução foi muito boa. Perfeito. Até uma situação que a gente vê falando muitas vezes, que nós estamos em defasagem do goleiro europeu e da Europa. O senhor acredita que nós estamos realmente atrás do goleiro da Europa ou a gente está no mesmo nível?
Não, eu não acredito, não. Eu sou, assim, eu acho que nós somos, nosso nível é melhor do que os goleiros europeus. Eu acho que os brasileiros, eles são os melhores. Nós estamos num nível muito, muito bom. Eu não vejo defasagem nenhuma, em termos dos goleiros europeus, não. Perfeito. Até porque desde a época do Neuer, todo mundo achou que o brasileiro estava defasado, que não servia mais, que tinha que jogar com os pés, muitos tinham dificuldade. Foi um 7-1 que caiu sobre todos nós, né? Só um minuto, deixa eu só fechar aqui que meu cachorro está latindo aqui, eu acho que está. Tranquilo. Vamos lá, desculpa aí. E Imagina. assim, e o que acontece? Na verdade, o Neuer é um goleiro excepcional, né? É um cara que é fora da curva, mas a gente não pode copiar e colar esse método aqui para o Brasil, né? E eu digo isso assim, eu acho que nós não estamos atrás porque, você vê, quem é o melhor goleiro do mundo atualmente? É o Alisson, que é um O brasileiro, Alisson. né? Então, assim, lógico que a gente tem grandes goleiros em todo mundo, na Europa principalmente, mas assim, eu acho que a gente não fica devendo nada a nenhum dos países do mundo. Perfeito. Uma pergunta aqui do Plínio. O Plínio também é treinador. Uma dessas evoluções foram os goleiros trabalharem mais com os pés, né? Isso se Sim, evoluiu muito. o futebol mudou, né? O futebol mudou e aí os goleiros passaram a ter que mudar também a maneira de jogar, né? Hoje em dia se fala muito no goleiro inserido no modelo de jogo da equipe, né? Porque Perfeito. as equipes começaram a ter uma construção maior de jogadas, e aí, com isso, foi sendo utilizado que os goleiros tivessem um maior trabalho com os pés. Né? Antigamente, há anos atrás, você não tinha, né? A regra não permitia, a bola não podia ser atrasada nem para o goleiro. Né? Depois, quando era atrasada, a primeira coisa que o goleiro fazia era dar um chutão, se livrar. Deu uma travada. Procuram jogar mais, né? Ter o controle do jogo. E com isso o goleiro teve que ir evoluindo a participar dessa construção maior das jogadas. Perfeito. Ainda se tratando de categorias de base, professor, a gente está numa discussão bastante coerente, que eu acredito bastante também, que é o desenvolvimento motor. O senhor acredita também que tem que ser totalmente ter um desenvolvimento motor na iniciação dos goleiros, porque é fundamental, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias que muitos jogadores chegam nos clubes de menor expressão, que vão disputar a terceira ou quarta divisão, e ele tem que fazer um trabalho de categoria de base, porque muitos não têm um desenvolvimento motor adequado. Eu acho que é fundamental. Para um goleiro, o repertório motor é fundamental. Eu penso que coordenação motor ela tem que ser trabalhada lá da iniciação até o profissional, né? Porque você dá o suporte para o goleiro todo. Então, eu vejo de fundamental importância você utilizar as valências, né, nas respectivas categorias, mas o repertório motor, você ter essa oportunidade do menino estar sempre coordenado, né? Isso aí para mim é de vital importância. E isso aí independe para mim da categoria, ou na base ou no profissional. Eu sou muito a favor de trabalho de coordenação. Eu acho que isso aí é fundamental para o desenvolvimento do goleiro. Perfeito. Até se tratando um pouquinho disso daí, o senhor acredita que tem que ter também um currículo de formação para os goleiros? Desde o sub-11 até o sub-20? Acredito, acredito. Hoje em dia, aqui no Atlético, nós estamos implementando isso, né? Até esse Perfeito. trabalho que eu faço na coordenação, a gente vem implementando isso. E o objetivo é deixar um currículo de formação para o clube, né? Que seja um currículo de formação para o clube, não é um currículo de formação do Jorsey, não, é um currículo do Sim. Clube Atlético Mineiro, né? Que vai ficar aqui e o clube vai seguir. Eu acho isso muito importante, porque você procura padronizar, né? Você identifica o que você quer e os goleiros dentro do clube, a partir do momento em que eles seguem uma sequência,
né? Fica mais fácil a adaptação dele na categoria seguinte, fica mais fácil a transição dele de uma categoria para outra. Eu sou totalmente a favor de uma padronização, de uma metodologia, mas que essa metodologia ela seja criada pelo clube, né? Não Perfeito. porque fique pro clube, não do profissional A ou B. Assim, não, é uma metodologia do Atlético, do Inter, do São Paulo, do Palmeiras, de quem quer que seja. Ótimo. Um debate também que a gente tem na categoria de base é se eu quero um goleiro alto ou se o goleiro pequeno também pode jogar. Hoje, no seu trabalho e também a sua opinião pessoal sobre isso, o goleiro pequeno também pode jogar ou o goleiro pequeno hoje realmente não tem chance? A gente precisa de goleiro de 1,90 m para cima, que eu vejo muita gente falar. Assim, essa é uma questão, né, que é muito debatida e é muito levantada. Que acontece? A altura, eu acho que ela passou a ser uma necessidade do mercado, né? É até um exemplo que eu cito, por exemplo, a população brasileira hoje em dia, ela está mais alta do que há 15 anos atrás. Você pega uma seleção de vôlei há 20 anos atrás, o jogador que tinha 2 metros era um atacante de ponta. Hoje em dia, no vôlei, se um jogador de 2 metros, ele vai ter que ser um levantador, né? Porque a estatura dos atletas elas estão bem maiores. Eu acredito que o mercado ele estipula uma altura, né? Mas quando o goleiro tem uma qualidade técnica boa, ele acaba se sobressaindo. A gente tem um exemplo aí de Valdez, de Cacilhas, são goleiros que não tinham uma estatura tão alta, mas a qualidade técnica dele acabou se sobressaindo e jogaram em grandes times, Barcelona, Real Madrid, em times de ponta, com uma estatura abaixo do padrão que se diz hoje em dia, né? Mas o mercado é que acaba solicitando que você tenha goleiros mais altos. Perfeito. Teve uma pergunta aqui, professor, do Aldeci Barbosa. Boa noite, Jorge. Eu sou preparador de goleiro do Santa Cruz de Natal e sou muito fã dos seus trabalhos. Qual a maior dificuldade que o senhor teve com o goleiro e como ele era nos treinos? Obrigado, Valdeci, um abraço. Assim, a maior dificuldade que eu tive com o goleiro, sim, eu acho que eu nunca tive uma dificuldade assim, né? Uma maior dificuldade. Eu acho que quando assim, o principal é você ter uma relação boa com o goleiro e que ele passe a acreditar naquilo que você está falando, né? Quando você demonstra o que você está falando, você tem que ser transparente, você tem que ser direto, falar olho no olho, entendeu? Eu acho que Perfeito. isso é o principal da relação. Quando você é honesto e você é direto, às vezes você vai falar uma coisa para o teu goleiro, que ele pode até não gostar, mas você tem que falar. Você não pode não falar para outra pessoa para que ele vá saber através de outra pessoa que você falou. Eu acho que a transparência é fundamental na relação. E aí você acaba tendo uma relação de confiança, né? Mas assim, particularmente eu nunca tive nenhum tipo de problema, né, que tenha uma dificuldade assim. Às vezes alguma restrição, isso, por que fazer isso? E aí você explica o porquê de fazer, né? Porquê de executar daquela maneira, mas sempre direto, honesto, o mais transparente possível. Perfeito. Pegando um ganchinho nisso daí, professor, como que o senhor faz com os goleiros que não jogam para manter a motivação deles? O senhor acredita também no rodízio para rodar o goleiro, para ele também jogar os goleiros que não vêm jogando? Assim, na base, a base até o sub-17, eu sou a favor do rodízio. Eu acho que você tem que, claro, você tem os goleiros de qualidade, você tem que oportunizar o máximo, principalmente ali sub-13, sub-15, isso aí eu sou totalmente a favor de rodízio, né? No 17 pode ser, já no 20 eu não sou favorável, no profissional também não sou. Eu acho que você tem que optar, você, o treinador, você tem que escolher um para que esse seja o teu goleiro titular e deixar bem claro para quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, mas que todos estejam buscando espaço. Você está sempre conversando. Uma coisa que eu prezo muito, você tem que dar atenção
igual para o que joga, para aquele que é o teu terceiro, que é o teu quarto goleiro, para que ele se Perfeito. sinta importante, que ele faça parte do processo. Às vezes ele vai treinar até mais do que o primeiro goleiro, do goleiro que vem atuando, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se sentir importante dentro do processo, mas eu sou a favor de você tem o primeiro, você tem o segundo, você tem o terceiro, e isso seja conversado e seja explicado, que eles estão ali para disputar um espaço dentro de um respeito, mas todo mundo tem que brigar pelo seu espaço. Eu não sou improfissional, assim, eu não sou a favor de rodízio, não. Perfeito. Teve uma pergunta aqui, professor, do Cadu. Professor, boa noite. Sou goleiro sub-15. Nessa faixa etária, você sugere aprimorar algum fundamento específico? Ah, Cadu, assim, eu sou muito a favor de. Eu gosto muito de goleiro técnico, né? Eu acho que a parte técnica, para mim, é fundamental. O ideal é você conseguir trabalhar todos os fundamentos, mas, assim, eu, particularmente, eu gosto muito da parte técnica, né? De executar os movimentos corretamente. Eu sou até meio chato com isso, mas eu sou muito a favor de uma pegada bem feita, de uma entrada, de um encaixe bem feito, de uma queda pegando firme, né? Eu sou muito a favor da parte técnica. Então, o máximo que você puder trabalhar de fundamento técnico, eu acho que você tem a ganhar isso aí para a tua carreira. Perfeito. Entrando nessa questão também, professor, eu vejo muita gente falando que hoje o treinamento analítico não serve mais, que o goleiro ele tem que treinar só situacional, só o que ele vai fazer no jogo. E eu acredito muito num goleiro técnico também. Eu acho que quanto mais técnico você for, mais você vai conseguir resolver os problemas do jogo. Dentro de uma equipe de alto escalão, o goleiro vai estar inserido no modelo de jogo quando ele for fazer os treinos com o treinador. Sim. Assim, eu sou totalmente a favor do trabalho analítico, né? Eu acho que você aprende através de repetição. E gesto Perfeito. técnico, eu entendo que gesto técnico você aprende repetindo. Você vai corrigir uma pegada executando ela diversas vezes. Você vai melhorar uma entrada executando ela diversas vezes. Claro que tem o treino situacional, o treino global, você vai inserir dentro do teu microciclo, mas eu, particularmente, eu gosto muito do trabalho analítico e não abro mão de fazer um trabalho analítico, nem que seja ali o aquecimento do goleiro. Ele vai ficar ali comigo durante uns 15 minutos, a gente vai fazer esse aquecimento, porque depois ele vai entrar num trabalho que vai utilizar, ele vai para um trabalho, de repente, situacional, ele vai para um trabalho global com todo mundo, mas eu não abro mão de fazer sempre a parte analítica dele, a repetição do movimento, o gesto técnico. Eu tenho uma mania até de chamar, às vezes, de uma passagem técnica, né? Isso aí eu Sim, faço todo dia. Eu sou super a ótimo. favor disso. O Plínio perguntou aqui, principalmente na iniciação, o analítico é fundamental, né, professor? Assim, na iniciação é a base de tudo, né? Mas eu não abro mão até no profissional, Tá entendeu? certo. Eu acho que você tem que fazer ali, você tem que fazer, executar a pegada, você tem que fazer o encaixe, você tem que fazer a entrada, vai utilizar um dia como um aquecimento, de repente você vai fazer um trabalho de força naquele dia, o objetivo. Mas como um aquecimento, você faz ali uma passagem técnica, em que você vai ter ali um número, umas 10 batidas, um número 8 encaixes, umas 8 entradas, para que você possa ter sempre fazendo essa repetição, porque eu acho que a gente só vai aperfeiçoando através da repetição do movimento. Perfeito. Uma pergunta que eu recebi de um amigo, professor, eu queria te passar, é como que você estrutura a sua semana de treinamento quando você tem a semana cheia? Se um dia você destina para uma valência, outro dia você destina para outra valência, você faz um dia força, um dia agilidade, ou você junta tudo? Assim, depende, né? Eu monto o meu microciclo em função do que o treinador vai utilizar, né? Eu tenho a semana Sim, cheia e aí o treinador, vou precisar do goleiro a sessão inteira de treinamento. Então eu vou montar, eu vou trabalhar um pouco antes e eu monto em cima da programação do treinador. Mas assim, depende, às vezes eu utilizo, por exemplo, se eu quero trabalhar só força, eu posso utilizar num dia força,
eu posso juntar força com velocidade, entendeu? Não especificamente, não fico engessado, amarrado não, vamos fazer só uma valência hoje. Hoje é só força, amanhã é só velocidade, é só coordenação, não. Eu sou mais favorável à junção de valências. Perfeito. Até o professor Leandro Zago entrou agora. Um abraço, professor. Uma das Zago referências do Brasil. Zago, a gente trabalha aqui junto. Isso aí é um excelente treinador, excelente um amigo que eu fiz aqui. É um grande treinador. Professor, e como que o senhor se dá com o goleiro inserido no modelo de jogo? Você acha que hoje é essencial o goleiro estar inserido no modelo? Até porque eu acredito que ele está participando de todas as ações, seja atacando, seja defendendo, ele vai fazer uma cobertura. Hoje é essencial o goleiro estar inserido no modelo de jogo e o treinador de goleiro também tem que saber fazer trabalhos com os pés, fazer a parte física do goleiro, tudo isso dentro de um contexto, né? Sim, eu acho que é fundamental. Hoje em dia, o goleiro ele tem que estar inserido no modelo de jogo, você tem que estar trabalhando, né? Eu sou a favor de que o goleiro participe, o Zago que está até aí, a gente utiliza muito, bota o goleiro junto. Eu sou a favor que o goleiro participe dos rondos, para que ele possa principalmente trabalhar ambidestria, perna direita, perna esquerda. Então, ali você tem que ter um raciocínio rápido, né? E o goleiro, hoje em dia, o futebol evoluiu. Ele tem que estar inserido no modelo de jogo. E o treinador de goleiro tem que se atualizar para que ele consiga trabalhar dessa maneira e vá se adequando junto com o seu treinador. Porque, às vezes, você vai pegar um treinador que gosta muito que seu goleiro jogue com os pés. Então, legal. Eu vou trabalhar ele para que ele seja ambidestro, que ele trabalhe perna direita, perna esquerda, faça um passe curto, um passe longo, mas de repente eu vou trabalhar com um treinador que ele não quer, que ele é mais a favor de uma ligação direta, ele não quer. Mas a minha obrigação é trabalhar para que o goleiro ele possa fazer também. Independente se o treinador vai utilizar ou não, eu tenho que dar todas as ferramentas para o goleiro para que ele saiba jogar com os pés. Se o treinador quer que ele jogue, é uma opção do treinador. Se o treinador não quer, tudo bem, mas a minha opção é dar o máximo de ferramenta para que ele possa utilizar da melhor forma possível. Perfeito. Professor, qual que o senhor acredita seja a valência mais importante do goleiro e qual técnica é essencial no goleiro hoje em dia? Técnica, para mim, é a pegada. Pegada. Eu sou muito a favor, é uma coisa que eu cobro muito. Hoje em dia, dificilmente você vê um goleiro fazer uma defesa segurando uma bola firme, né? E aí a primeira coisa que a gente escuta é a bola está mais leve, o chute, a força do chute é maior. E aí você vê muito goleiro que dá para fazer uma pegada, ele vai e se livra da bola. Quem não entende, às vezes, olha e fala assim, pô, que defesaço que ele fez, né? Era uma bola que ele podia ter feito ali um deslocamento, pegava firme, tranquilo. Mas não, ele optou por fazer uma defesa, espalmou, fez uma defesa mais plástica, mais bonito. Então, assim, eu sou muito a favor da pegada, que o goleiro sempre pegue firme. Lógico que tem situações em que não dá para você pegar firme. Mas uma coisa que eu exijo e que eu cobro muito deu para pegar firme, pega firme. A tua primeira opção é pega firme. É uma queda rasteira, deu para pegar, eu vou pegar. É um chute forte, mas que deu para pegar, eu vou pegar. Tenta sempre pegar firme. Não vai já definido para espalmar, para dar sequência na bola, não. A primeira opção tem que ser sempre a pegada. E quanto à valência, assim, eu acho que o goleiro ele tem que ter um pouco de tudo, né? Não dá para... ele tem que ter só força, não. Ele tem que ter só agilidade. Ele tem que ter todas as valências, né? Eu não consigo identificar uma valência só sendo essa aqui é fundamental. Não, todas elas são de fundamental importância para que você tenha um grande goleiro. Hoje a gente está vendo muito isso, professor. Os goleiros estão soltando muito a bola. Até eu estava conversando com um amigo e falou, eu vejo jogos, bola que dá para você segurar fácil, que igual o senhor falou, faz um deslocamento, segura fácil. Não, a gente quer cair, quer fazer, ficar muito complexo o lance. Dá para a gente facilitar. E até nessa linha eu queria perguntar para o senhor, o goleiro, quanto mais simples e seguro, melhor, né? Não, para mim, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples e mais seguro, melhor. Se ele puder cair o menos possível, só essencialmente, se ele tiver
um bom jogo de perna, que ele consiga se posicionar bem, entendeu? Eu sou super a favor disso. E voltando, Vinícius, que você falou, e eu acho que aí é uma culpa nossa, de nós treinadores de goleiro, entendeu? Porque eu Sim. vejo muita gente não cobrar esse aspecto, né? Do goleiro faz uma defesa, ele se livrou, ele defendeu a bola. Eu acho que a gente tem que cobrar isso, porque tem situações, como você disse, tem bolas que dá, porque a gente trabalha, a gente sabe que dá para pegar. Às vezes uma pessoa que não trabalha, que não é um treinador de goleiro, que é um repórter, que é um torcedor, ele fala, pô, que defesa, defesaço que ele fez. Mas a gente, no fundo, a gente sabe que ele poderia ter feito uma situação mais simples e ter feito uma pegada firme. Perfeito. Seguindo nessa linha aí, professor, o posicionamento para o senhor nessa circunstância é essencial? Você acha que o posicionamento também Não, eu acho meio caminho da defesa? Posicionamento para mim é fundamental. Você ter um bom jogo de perna, uma coordenação boa na sua passada, seja ela cruzada, seja ela lateral, vai te deixar sempre bem posicionado. E você, quando você está bem posicionado, você cai menos vezes. Não tem necessidade de você cair tanto a partir do momento que você está bem posicionado. Então, assim, eu acho que o posicionamento é fundamental. Perfeito. Seguindo nas técnicas, a gente está falando muito hoje também do 1 contra 1. Trouxe essa técnica do futsal, vejo muita gente utilizando, mas também está gerando um debate que tem muitos treinadores de goleiros que falam, eu não sou adepto de 1 contra 1, para mim ele tem que sair no chão e segurar firme. Outros já falam que é essencial o goleiro ter 1 contra 1. Eu acredito que ele tem que dominar as duas técnicas e o lance vai definir o que ele vai ter que fazer. Concordo com você. E assim, só que eu acho que depois que começou a utilizar o 1 contra 1, eu vejo muitos goleiros que tinham a possibilidade de repente sair numa bola no chão e abafar uma bola, né, e sair no pé do atacante, ele acaba esperando para o 1 contra 1. Eu acho que o ideal é você saber fazer as duas formas, né? Mas depois, eu tenho reparado que depois que começou a se utilizar o 1 contra 1, muita gente abriu mão de sair e fazer a defesa firme. Essa semana, agora, semana passada, eu estava vendo um vídeo do Pinkford, do goleiro da seleção, que foi da seleção da Inglaterra, né? Que tem um lance em que ele sai numa bola abafada e pega firme no chão. E eu até botei num grupo que eu participo, eu falei, pô, olha só, é difícil hoje em dia você ver uma defesa assim, né? A primeira opção do goleiro é plantar, faz o esparcar, para que ele possa esperar 1 contra 1. Eu acho que é válido, mas tem que saber o momento certo. Mas uma coisa que eu tenho reparado é que muita gente deixou de fazer a defesa no chão para optar para fazer o 1 contra 1. Perfeito. Plínio, já faço a pergunta. Só continuando nesse assunto aí, professor, o professor Vandomar, que é um excelente profissional também, estava na live aí, o dia que eu fiz a live com ele, que foi de grande conhecimento também, ele até citou, os goleiros estão abandonando muito gol para tentar sair nesse 1 contra 1. Quando eu abandono o gol, o cara dá uma cavada, ele vai fazer o gol. Já ou foi, ele sai firme abaixo, ou ele fica dentro do gol. Assim, e o 1 contra 1, lógico, é válido, né? Mas a partir do momento em que você definiu aquela posição ali, você não consegue se deslocar mais. Exatamente. Você não consegue se deslocar mais. Se ela vier no raio de ação, você vai conseguir pegar. E quando, de repente, você vai sair para um próprio 1 contra 1, mas você vai para uma defesa no chão, se de repente o atacante tira essa bola, dá um drible mais longo, você de repente consegue cruzar e abafar ela do lado, né? Eu acho que tem que fazer, vai ficar dependendo muito do goleiro, saber fazer a leitura no momento certo. Mas eu concordo com o Valdomar. Os goleiros estão abandonando muito gol para optar por uma situação de 1 contra 1. E uma coisa que eu reparo muito, chega no 1 contra 1, uma grande maioria do goleiro vira o rosto. Exato. E aí, às vezes, a bola ela passa do lado do braço dele, mas a partir do momento em que ele posicionou e virou o rosto, ele não vê onde a bola passou. Se eu vou para 1 contra 1, eu vou parar, vou plantar e vou deixar o rosto. Nem que ela tenha que bater no meu rosto. Sim. Se ela vai passar aqui perto, de repente eu consigo movimentar a minha mão, faço defesa, consigo movimentar o meu pé. Mas não, muita gente sai, planta e vira o rosto. Aí a bola passa do lado e ele não consegue reagir para fazer a defesa. Perfeito. E até seguindo isso daí, professor, igual o senhor falou, para mim fazer 1 contra 1, o treinador de goleiro ele tem que saber muito da técnica para não acontecer isso daí. A gente vê muito goleiro só saindo 1 contra 1, vira o rosto,
não estica a perna quando tem que esticar, o goleiro não vê a bola, ele só põe o Sim, corpo para ver se a bola tentar bater nele. verdade, concordo. É isso aí. E aí, assim, o treinador tem que saber explicar, né, e utilizar a técnica corretamente para que ele possa executar da melhor maneira possível. Perfeito. Teve uma pergunta aqui do Plínio, professor. Houve algum tipo de pressão na base com a chegada do Sampaoli, já que ele é um treinador que cobra muito o goleiro trabalhar com os pés? Assim, não, porque na verdade o contato foi muito pouco, né, com o São Paulo devido a essa pandemia aí, né? Então, assim, não teve ainda, praticamente não teve contato nenhum, né? Mas é uma coisa que a gente é, cobra aqui dos goleiros, né? É aquilo que eu falei antes, independente do treinador utilizar ou não, o goleiro ele recebe esse estímulo para que ele possa estar jogando bem com os pés. Mas eu acredito que quando as coisas melhorarem, quando as coisas evoluírem, por ser uma característica que ele gosta muito de jogar com os pés, que ele faça essa cobrança, essa exigência maior, né? Mas os goleiros daqui já estão preparados e adaptados para que, se forem solicitados a jogar dessa maneira, porque, por exemplo, o próprio Zago é um goleiro que estimula muito os goleiros a jogarem com os pés. Então, assim, a evolução que os goleiros tiveram quando eu cheguei aqui, né, e o que ele me relata do que os goleiros eram anteriormente para depois, a evolução foi muito grande. Então, ele mesmo já tem já estimula que esses goleiros joguem com os pés, né? Mas por ser uma característica do São Paulo, eu acho que vai acabar facilitando o processo dos goleiros aqui do Atlético. Perfeito. Até seguindo isso daí, professor, a gente tem cobrado muito, eu vejo muita gente cobrar, o goleiro não joga com o pé, não joga com o pé. Tudo bem, para o goleiro jogar com o pé, ele também precisa que o zagueiro abra, aquele delinho de passe, Sim, não é só o goleiro. com certeza, é. A equipe tem que dar. Não adianta atrasar a bola para o goleiro e ele não ter opção de jogar, Exatamente. né? O meu zagueiro encosta no centroavante, se marca, o meu lateral não dá opção de passe, eu não tenho ninguém, aí o meu goleiro pega e dá um chutão. Aí eu falo, o teu goleiro não joga. Mas ele teve opção para sair jogando? Se ele não Perfeito. tiver opção, não adianta. Ele tem que ter as linhas de passe para que ele possa sair jogando. Ah, se ele tem a linha de passe e ele não sai, aí tudo bem, legal. Pô, realmente, aquele lance ali, ele tinha que ter sair jogando, dava para ele sair jogando, e ele optou pelo lançamento. Mas tem que se dar a opção para que ele possa realizar esse jogo com os pés. Perfeito. Entrando numa questão também que é muito debatida, professor, eu vejo muita gente falando, o goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Eu vejo muitos jogos na televisão que o cara faz um cruzamento, a bola vai muito longe da grande área, os caras simplesmente falam, o goleiro não saiu. Ah, mas o goleiro não sai do gol. Para sair do gol, eu acredito que é uma complexidade muito grande. Você tem que calcular a trajetória, você vai trombar, tem que ter decisão, você tem que ter atitude para sair do gol. O senhor acha que o goleiro realmente brasileiro não sabe sair do gol? Não, E também não, esse mito que a bola vai na área do goleiro, né? não tem essa situação de que a bola foi na área do goleiro, né? E aí a gente tem que quebrar esse mito. Mas assim, o que eu vejo do goleiro, e é uma coisa que particularmente eu penso, eu acho que saída do gol são duas coisas: atitude e coragem. Se Perfeito. não tiver atitude e coragem, ele não vai sair. Por mais do que eu treine, por mais que você treine, que a gente treina. Por quê? Chega às vezes no treino ali, você monta um treino de saída de gol, ele vai, busca uma bola lá na marca do pênalti, ele saiu numa bola, pegou. Mas se chegar no jogo, ele não tiver a coragem para fazer, não adianta nada. Então, assim, eu acho que todos os treinadores de goleiro treinam saída de gol, a gente procura criar recursos para que ele saia, mas isso aí vai muito do goleiro. Tem Perfeito. goleiro que prefere dar um passo para trás e se garante e acha que se garante debaixo dos paus. Então, o Uhum. que eu vejo? Goleiro, saída de gol, é coragem e atitude. Eu acho que a nossa principal dificuldade como treinador de goleiro não é montar um treino de saída de gol. Ah, não, é você estimular para que o teu goleiro tenha coragem e tenha atitude para sair. Eu acho que isso aí para mim é o fundamental. Perfeito. O professor Vandomar também citou uma coisa praticamente igual. Ele falou:
para mim, o goleiro ele sabe sair ou não sabe, ele tem atitude de sair ou não tem. Sim. E eu acho que é mais ou menos nessa linha. É, eu concordo. E a gente tem que estimular, por exemplo, você pegar lá na base, estimular ao garoto, ao menino, para que ele tenha atitude e ele tenha coragem. Porque ele vai errar, é normal. Ele vai errar. Mas você estimular isso é que se você errou uma vez, você vai fazer de novo. É não errar e você cobrar e falar, pô, não, você saiu naquela bola, você errou, cuidado. Porque aí ele vai, o que ele vai fazer por segurança? Opa, eu não vou. Eu vou ficar Exato. aqui, deixa ela resolver lá. Quando ela vier para cá, eu tento defender. Para sair do gol, você precisa também ter uma percepção boa, Sim, calcular a trajetória e tempo da bola, tudo isso, mas eu acho que tudo isso é treinável, né? A gente treinar. consegue treinar isso. Agora, treinar a coragem de uma pessoa e treinar a atitude, a gente não consegue chegar ali e botar. Sim, Você vai tentando estimular, né? Porque os treinos, perfeito. calcular a passada que eu tenho que dar, se eu vou correr, se eu vou cruzar, né? O que, que eu vou utilizar melhor, se eu vou subir com a perna de apoio e a outra protegendo, se eu vou subir com as duas pernas. Isso tudo a gente consegue treinar. Mas a atitude e a coragem dele para fazer, a gente não consegue treinar. Você tem que estimular para que ele tente Perfeito. executar da melhor forma. E até seguindo nisso daí, professor, o quão importante é a dimensão psicológica também para o treinador de goleiro, para ele lidar com o erro do goleiro, quando o goleiro erra, saber cobrar. Isso é muito importante também, né? Não, eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental. Assim, eu particularmente não gosto, nunca na minha vida, se eu tiver que cobrar o meu goleiro, eu vou cobrar ele em particular. Eu vou Perfeito. cobrar ele em particular, em qualquer situação. Eu não gosto, não sou treinador, não gosto de treinadores, já presenciei algumas vezes. Por exemplo, no treino, o goleiro erra e o treinador abre o braço, o treinador de goleiro, você não foi Sim, essa bola você tinha que ter feito isso. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho que o equilíbrio tem que vir do treinador de goleiro para que o goleiro ele seja equilibrado. Se o goleiro ele vê que o treinador dele não tem equilíbrio, não tem controle emocional, como é que eu posso cobrar do meu atleta se eu não tenho esse equilíbrio emocional? Então, eu acho que é de fundamental importância. Cobrou, tem que corrigir? Corrige no particular. Elogia em público. É uma coisa que eu faço. Elogiar, eu vou elogiar em público. Cobrar, eu vou cobrar no particular. Tem que perfeito. cobrar? Tem que cobrar. A gente vai cobrar. Eu vou sentar com ele, eu vou chamar no canto, eu vou cobrar. Tem que ser firme, a gente vai ser firme, não tem problema nenhum. Mas nunca ficar expondo em certas situações assim, eu não gosto desse tipo. E eu acho que você acaba demonstrando que você não tem um equilíbrio e você pode passar para o goleiro ali. Pô, o meu treinador está gritando, está abrindo os braços, está xingando, né? Eu sou totalmente contra esse tipo. Eu acho que a questão psicológica é fundamental para todos os aspectos. Perfeito. A gente vê muito isso acontecer quando o goleiro Sim. erra, o treinador abre o braço, alguns xingam. E eu acho Porque que só diminui ainda mais o goleiro no Vinícius, jogo. porque é uma coisa assim que eu acho, por exemplo, nós treinadores de goleiros, a gente tem que saber diferenciar que quando o teu goleiro erra, e ele vai errar, é normal ele errar, né? A gente trabalha para minimizar o erro, mas muitas vezes eu vejo que o treinador de goleiro ele acha que o meu goleiro errou, vão falar que a culpa é minha. Eu Perfeito. tenho que saber diferenciar o pessoal do profissional. Eu posso falar para você, de repente, assim, pô, Vinícius, você errou naquela situação, mas eu não estou indo pessoal contra você. Eu tô. E muita gente leva isso para um lado pessoal. Não, se o meu goleiro errar, eles vão dizer que a culpa é minha, que o meu trabalho não está sendo bom. Né? Uhum. Então tem que saber ter essa diferenciação do pessoal e do profissional. Perfeito. Outra pergunta que eu queria te fazer, professor, como que o senhor avalia o goleiro para ele subir para a categoria sub-23? O senhor, como que acontece também essa transição base profissional aí? A gente vê muitos jogadores batendo e voltando, alguns até desanimam. Como que o senhor vê essa questão aí? Como que o senhor faz para avaliar o goleiro para ele subir de categoria? Assim, essa é eu acho que é o momento mais difícil, né, do atleta, né? É essa Sim, transição
ou do sub-20 para o profissional, nos clubes que não tem a categoria sub-23, não tem a categoria de transição. Eu acho que isso vai de questão de maturação, de amadurecimento. Tem pessoas que amadurecem mais rápido, tem pessoas que amadurecem mais tarde. Eu acho que o importante é você saber se aquele atleta ele tem qualidade e ele tem condições. Às vezes eu posso ter um atleta que eu falo assim, não, esse atleta aqui, ele chegou na idade, ele tem que vir, ele estourou lá no profissional, ele vai vir aqui para a equipe de transição. Legal. Mas ele não está pronto ainda para o profissional, né? Então eu tenho que passar isso para ele e para as pessoas com quem eu trabalho. Olha, esse é um goleiro que a gente acredita, que tem uma qualidade, que tem potencial, mas ele não está pronto ainda. O processo ainda, ele ainda vai demorar. Mas de repente você pega um mais novo, né? Isso aí é individual de cada um. Você pega um de repente 18 anos, 19, que já tem uma personalidade maior, que consegue se adaptar melhor. É uma série de fatores, porque você muda, quando você sai da base para o profissional, na verdade, parece ser, o esporte é o mesmo, mas a realidade é totalmente diferente. A realidade é totalmente diferente. Então entra a parte emocional, entra uma série de coisas que você tem que ir trabalhando no dia a dia, né? O mais importante é você saber se esse teu atleta ele tem condições de ir para a categoria seguinte. Perfeito. Teve uma pergunta aqui do Vitor Modesto. O trabalho de coordenação segue com grande importância no sub-20 e no profissional. Para mim é fundamental também. Eu não abro mão. Como eu falei já anteriormente, eu acho que coordenação você trabalha em todas as categorias e no profissional eu não abro mão de trabalho de coordenação. Você tem que fazer. Para mim não tem esse negócio de que chegou no profissional, você deixa de fazer isso, você deixa de fazer aquilo que o goleiro não precisa mais. Não, eu acho que tem que ser trabalhado, lógico que a intensidade, né, a potência, a velocidade, isso tudo é muito maior. Mas o trabalho ele tem que seguir o que você faz lá na base, na parte técnica, a parte de coordenação, agilidade, velocidade. Isso tudo você tem que fazer no profissional e às vezes até mais, né? Porque a cobrança é maior, o teu rendimento tem que ser melhor, né? Então eu não abro mão desse tipo de trabalho, não. Perfeito. O Ricardo Grau, ele também comentou aqui que também depende muito do plantel do profissional para o goleiro subir, né? Sim, porque às vezes você tem um goleiro que tem uma qualidade boa, mas você tem no profissional já um número de goleiros que esse teu goleiro acaba não tendo uma oportunidade, né? Então aí o clube tem que então o que a gente vai fazer? Nós vamos subir esse atleta? Não, é mais interessante a gente emprestar ele para que ele possa jogar, para que ele tenha uma rodagem maior. Isso tudo depende de como o profissional vai estar lá, porque às vezes você tem goleiros com uma qualidade técnica boa, mas se a tua equipe profissional ela já tiver com um número, né, de goleiros, você tem já lá de repente 3 goleiros, 4 goleiros, de repente eles são novos, né? Todos eles numa faixa etária boa e com uma condição boa, você acaba atrapalhando a subida desses outros goleiros. Perfeito. Agora eu queria perguntar para o professor como é trabalhar com o Jefferson. Para mim foi assim, uma experiência fantástica. Eu acho que foi o melhor goleiro que eu trabalhei a minha carreira toda, nesses 17 anos como treinador de goleiro. Como profissional, é um cara fantástico, excelente profissional. Tem uma explosão, assim, era uma coisa assim absurda. Fazia umas defesas no treino que, às vezes, assim, ficava até sem acreditar, né, como é que conseguia pegar aquela bola. É um cara que a primeira opção dele é sempre pegar firme, Então, assim, eu sou grato por ter tido essa oportunidade de conviver com ele aí durante os últimos 4 anos da carreira dele, diariamente. Assim, é um goleiro, para mim, o melhor goleiro que eu trabalhei. Perfeito. Eu vi ele citando recentemente que o senhor foi um dos melhores treinadores de goleiros que ele teve.
junto com o professor Flávio Tênis também. Eu fico, né? Ele falou que os 4 melhores treinadores que ele tinha trabalhado, que era o Flávio, era o Chiquinho, o Tafarel e eu, né? Então, assim, pô, para mim é muito gratificante poder estar sendo bem mais novo do que esses treinadores, poder estar no nível desses treinadores, né? Que ele citou. Então, assim, para mim é motivo de orgulho. Fiquei feliz, né? Com o reconhecimento dele. Eu acho que isso é o que é o maior presente que a gente pode ter, a coisa mais gratificante que a gente pode ter é o reconhecimento de um atleta, né? E sendo o reconhecimento de um atleta do nível dele, é uma satisfação muito grande. O senhor acredita que ele e o Fábio do Cruzeiro foram injustiçados na seleção brasileira? É porque eu vejo muita gente que o Jefferson foi muito injustiçado, que ele por anos também foi um ou o melhor goleiro que teve no país. Eu acredito, eu estava trabalhando com ele nesse momento, né? No momento que ele estava na seleção, que ele foi tirado da seleção, né? Eu acho que pelo que ele vinha fazendo, pelos jogos que ele vinha fazendo, o gol que ele tomou lá era uma bola defensável, mas não acho que foi uma falha, foi um frango, Sim, acho que não foi nada disso, acho que era uma bola defensável, mas eu acho que ele merecia ter tido mais oportunidades. Como o Fábio também, que atravessa um grande momento aí durante anos, né? E eu acho que ele sim, deveria ter tido uma oportunidade também maior na seleção. perfeito. O senhor trabalhou com o Gatito também, né, professor? Um exímio pegador de pênalti. O Gatito também é um grande goleiro, vem fazendo grandes campeonatos aí. Foi legal trabalhar com ele também. Eu acredito que ele é um goleiro muito técnico também. Sim, sim, ele é um goleiro assim. São características completamente diferentes, né, dele e do Jefferson. Ele é mais técnico do que o Jefferson, né? Tem uma qualidade técnica muito boa e é um cara fantástico, é um amigo que eu fiz também, né? A gente se fala, pô, tem uma semana que a gente estava conversando, se falando assim, mas é um goleiro fantástico, uma qualidade técnica muito boa, né? Tem um feeling, né, para o pênalti, né? Por mais que a gente estude, tem a análise de desempenho, tem isso tudo, Sim, mas a tomada de decisão dele na hora do pênalti, ele tem uma leitura muito boa dos batedores, né? Então, assim, foi um prazer também ter trabalhado com esses grandes goleiros, né? É um motivo de orgulho e de satisfação. perfeito. O senhor citou um ponto importante. O senhor acredita que a tomada de decisão hoje ela é essencial para o goleiro? É o que define o que é o goleiro e o que não é? Que é o goleiro de qualidade, às vezes o goleiro de menos qualidade? Eu acho que sim. Eu acho que a tomada de decisão é fundamental. É fundamental. Eu vejo como sendo um dos fatores determinantes você ter uma tomada de decisão certa. Eu acho que é Perfeito, fundamental. perfeito. O senhor chegou a trabalhar com o Cavalieri também, né? Trabalhei É, também, é, assim, é um cara fantástico. Assim, foi uma surpresa muito boa que a gente teve. O Cavalieri, quando chegou no Botafogo, vinha de 8 meses parado, sim, né? Pô, se apresentou com um percentual de gordura 8%, melhor do que 90% do grupo de jogadores. E assim, como atleta na concepção da palavra, eu acho que foi o cara mais atleta que eu trabalhei. Era o primeiro a chegar, ia para a academia fazer o pré-treino dele, trabalhava, depois ia para o campo, acabava o trabalho de campo, ele ia para a academia, fazia um complemento, fazia um pós-treino. Então, assim, é fundamental a complexidade física dele, né? Não é à toa que ele está com 36 anos aí e está em forma. Das vezes em que precisou jogar no Botafogo, foi muito bem, deu conta do recado. E a carreira que ele tem, né? A carreira que ele fez no Fluminense, seleção brasileira, jogou fora do país. É um goleiro também fantástico. perfeito. É, o Cavalieri também é um goleiro muito técnico, né? Ele fez um Sim, grandes campeonatos pelo Palmeiras. Quando ele despontou,
todo mundo achou que ele era o substituto do Marcos. Eu acredito também que ele é um excelente goleiro. E aí a pergunta que eu queria te fazer para o senhor é o seguinte: a gente vê muito hoje goleiros, principalmente, jogando até 40, 42 anos. O senhor acha que hoje ainda é possível ele chegar nessa idade e jogar em alto nível? Eu acho que sim. Eu acho que sim, principalmente sendo o atleta que ele é, né? Eu acho que mudou muito, né? Hoje em dia, a maioria, antigamente a gente falava que tinha um jogador de futebol e tinha um atleta, né? O atleta profissional. Hoje em dia, todos eles são atletas, né? E com isso a longevidade do atleta ficou maior. Por exemplo, o Jefferson parou e eu até brincava com ele, eu falava com ele, eu falava, cara, você joga mais aí 3, 4 anos em alto rendimento, tranquilo. Mas foi uma opção que ele fez. Eu acho que o Cavalieri tem condições de jogar aí, como a gente tem goleiros. Você tem o Praz jogando até hoje, Sim. né? Você tem o Wilson, que está no Curitiba, todos com uma idade mais avançada, mas porque esses caras são atletas, né? A evolução do treinamento, a conscientização dos jogadores ficou muito maior. E isso aí eles estão cada vez mais conseguindo alongar a vida útil como jogador. Perfeito. Até o senhor citou o Praz aí, eu venho estudando alguns goleiros que teve lesões também. O goleiro naquela, quando ele cai com o cotovelo, eu vejo muito goleiro lesionando, ele tendo que passar por cirurgias através disso aí. O senhor acha que saber cair corretamente, não cair com o cotovelo, é de suma importância também, mas a gente aprender isso na base, né? Na iniciação principalmente. Sim, é a questão do movimento, né? Do gesto Sim, técnico, movimento técnico correto, né? Eu acho que quando você cai com o cotovelo, você está caindo errado, né? sim. E acaba uma situação que, de repente, numa defesa, você tem que cair. Mas isso tem que ser corrigido desde lá de baixo, na base. Às vezes, numa situação, você fez uma defesa, você teve que bater com o cotovelo, tudo bem. Mas o normal é que você não utilize o cotovelo na hora da queda. Perfeito. Falando de qualificação profissional agora, professor, o que o senhor acredita que é essencial um treinador de goleiros ter hoje? A gente vê uma discussão muito grande que para ser treinador de goleiro você tem que ter sido ex-goleiro. Alguns acreditam que não, que basta você ser formado na faculdade, na CBF. O que o senhor acredita? Assim, eu particularmente, eu acho que se você puder ter a oportunidade, por exemplo, graças a Deus, eu pude jogar e quando eu parei de jogar, eu fui fazer minha faculdade, né? Eu acho que tendo a junção dessas duas coisas, eu acho que é o ideal, né? Existem ótimos treinadores de goleiro que não tiveram a formação acadêmica, tiveram só a parte da prática, da vivência ali no dia a dia. Existem bons profissionais, como existem profissionais que não são tão bons. Como existem profissionais que têm só a formação acadêmica, existem bons profissionais, como também tem profissionais ruins. Eu acho que o ideal, quem teve a oportunidade de ter uma vivência ali dentro de campo, ela acaba te ajudando em algumas situações, né? De você saber, você teve ali, como é que se uma questão do posicionamento, uma questão de uma caída. Eu acho que o ideal, se você tiver essa oportunidade de ter sido um ex-atleta e a formação acadêmica, seria, para mim, na minha visão, eu acho que é a formação ideal. Perfeito. A experiência também conta muito, né, professor? O senhor ter Sim, sim, vivido, convivido com a ajuda, pressão. ajuda bastante, né? Eu acho que ajuda bastante você já ter vivido essa, essa experiência e aí você poder estar passando, mas que não seja determinante, porque também tem muita gente que viveu, que jogou, mas não sabe ensinar, né? Não Exato. é não é por você ter jogado que você é capacitado a ensinar. Não, não é isso. Tem pessoas que a pessoa tem até o conteúdo, ela sabe, mas ela não sabe como ensinar. Então, assim, se você tiver as duas coisas, a prática e a formação acadêmica, para mim é o ideal. Perfeito. Falando sobre um pouquinho de categorias de base ainda, hoje qual que é o goleiro que o Atlético quer formar? O Atlético tem um modelo de goleiro que ele quer formar e como que o menino faz para hoje ele estar ingressando na categoria de base do Atlético? Ele precisa ter alguma coisa específica? Ou o menino também que às vezes é alto, mas não tem qualidade, também ele pode ser trabalhado? O Atlético tem esse modelo hoje em dia?
Assim, o que a gente quer formar hoje em dia são goleiros técnicos, né? Sim, A ideia do Atlético hoje é ter goleiros técnicos, goleiros com qualidade e goleiros técnicos. É o padrão que a gente está estabelecendo aqui dentro. Quanto a ingressar na categoria, assim, quanto mais cedo, melhor, né? A sim, possibilidade de você ter um sucesso, de conseguir uma vaga, é melhor quanto mais cedo. Mas, assim, a gente está aberto ao mercado, observando. O Atlético tem uma equipe grande de observadores por todo o Brasil. De repente, você tem um goleiro se destacando no sub-20 em tal lugar, que a gente pode observar e ver que ele é melhor do que os goleiros que a gente tem aqui. Então, esse perfeito. goleiro vai ter uma possibilidade de vir para cá. Não é porque quem está aqui já está garantido, já está fechado. Não, ele tem que ter um rendimento. E às vezes a gente Sim, tem, fora do nosso clube, atletas que têm uma condição melhor ou que a gente projeta que, pô, esse aqui, eu acho que se vier para cá, a gente trabalhando aqui, pode dar um caldo que a gente espera. Então, assim, é qualidade, é a questão da qualidade que eu acho que é a principal característica para que você tenha acesso ao Atlético. E quanto mais novo, melhor, porque, lógico, na iniciação você vai aprender tudo isso, sim, você não vai cobrar qualidade de um menino de 11, 12 anos, né? claro. Ele está na iniciação. Alguns já levam um jeito, já tem uma, uma, uma percepção maior para o que está fazendo, Sim, mas a sim. qualidade técnica é fundamental. Teve outra pergunta aqui para você, professor do Vitor Modesto. O treinador de goleiros também deve fazer trabalho de prevenção de lesão devido à grande quantidade de batidas na bola? Fundamental. Fundamental. É assim, eu falo que na comissão técnica, nós, né, o treinador não depende do corpo dele, ele não tem que estar correndo ali na hora do. O preparador físico, ele não faz o trabalho físico junto com os jogadores, ele não corre. Agora, nós treinadores de goleiro, tem dia que você vai dar 300, você vai dar 400, você vai dar 500 chutes por dia. Se você não tiver uma preparação física, fazer um trabalho preventivo, fazer um fortalecimento muscular, isso aí é de fundamental importância. E eu acho que quanto mais você se cuidar, maior vai ser a sua vida útil, né? Porque a idade chega para todo mundo. A minha força, ela não vai ser igual daqui a 10 anos. Eu não vou ter a mesma força que eu tenho para bater na bola hoje. Então é fundamental que eu faça um trabalho de fortalecimento, um trabalho de prevenção de lesão, para que isso possa alongar a minha carreira como treinador de goleiro. Perfeito, professor. Falando sobre um pouquinho de velocidade de reação, é, eu tive, como eu falei numa live com o professor Vandomar, ele veio e falou assim, ó, eu vejo muita gente fazendo treino com lona molhada, mas sem saber o real motivo para que serve. Muitas vezes eu vejo gente treinando isso, mas meu goleiro não vai jogar com o campo molhado. Muitas vezes ela não vai servir para isso. O grande problema, assim, hoje em dia a gente tem uma variedade de treinos. Você chega no YouTube, pô, você pega treino de goleiro de tudo quanto Sim, é maneira. Só que o mais importante é o profissional que está fazendo, ele saber o para que ele está executando aquilo ali. Não perfeito, copiar lá da internet e botar em prática, e aí você pergunta, pô, qual é o objetivo do teu trabalho? Para que perfeito. você está fazendo isso? Né? Eu sou a favor. Existem inúmeros trabalhos de velocidade de reação, o próprio trabalho com a lona. São recursos que você pode utilizar. Mas o mais importante é você saber por que você está utilizando aquilo ali. Não porque você achou bonito aquela maneira que o teu treino fica mais plástico, você enfeita, você bota cone de uma cor verde, um outro de uma cor amarela, um outro de uma cor azul, mas você sabe o porquê você está fazendo aquilo ali? Isso Perfeito. aí, para mim, é o fundamental. Você tem que saber o porquê que você está fazendo. Não copiar o que, eu vi aquele treino ali, eu vou fazer aqui. Mas para quê? Será que naquele momento aquele treino é o mais adequado para você? Isso que para mim é o Perfeito. mais importante. Bom, a gente tem 30 segundos aí, professor. Quero te agradecer de coração. Obrigado pela oportunidade. Te desejo mais sucesso, que a gente possa fazer mais lives juntos. Um grande abraço aí. Muito obrigado mesmo. Tá joia, Vinícius. Obrigado. Eu que agradeço o convite, as pessoas que estiveram aí junto. Estou aberto aí a pergunta, tem lá minha rede social. Quem quiser interagir, perguntar, estou sempre à disposição de todos vocês. E obrigado. Precisando, eu estou à disposição.
Valeu, professor. Grande abraço. Até mais. Tá joia, um abraço. Boa noite a todo mundo.